Oi, Pedro. Tudo bem? Oi, quem tá chegando? Quem tá entrando? Maíra, né? Quem mais? Gabriela. O Matheus dizendo que ele tá com o Bruno chegando aqui. O Matheus dizendo que ele tá com problema no microfone. É fã do Tintim, ficou muito feliz com esse perfil. Legal. Legal aí, Matheus. Então, aguardamos de você nos vários outros. Olha, gente, papo não vai faltar ao longo de 2 anos, né? Porque fazer um apanhado geral, juntando todos os álbuns, dá 2 anos. Então, a gente, encontro não vai faltar. Bruno, meu bravo, você me ouve, senhor Bruno Porto? Boa noite! Eu ouço você, vejo vocês todas. Sim. Rapaz, mas só pessoas maravilhosas. Não é? Estava conversando aqui com o Ricardo. Ricardo tá mudo, como é que você estava conversando com... Ricardo tá mudo, gente. Ele estava entre nós. Cadê Ricardo? Não, ele tá aqui embaixo, mas ele tá mudo. O microfone dele tá mutado. Pronto, já desmutei. Pronto. Desmutei. Não, mas eu estou tossindo, pigarreando, como sempre, e aí eu não fica bem eu ficar pigarreando aí na frente de todo mundo. As pessoas vão ficar achando que eu estou com Covid, qualquer coisa parecida, ou ficar preocupados que eu vou passar, entendeu? Eles não me conhecem e não sabem que eu pigarreio desde que eu nasci, então... Pedro Brito. Cadê Pedro Brito? Tá aqui, né? Peraí. Onde está? Boa noite, gente. Oi. Pedro Brito tá sem imagem. Não, tá com figurinha. Tá com figurinha. Léo chegando. Olha ele aí. Isso. Quantas pessoas nós temos nessa nossa história? Fala, Pedro. Segundo o último levantamento. Oi, Pedro. Tudo bem? Segundo o último levantamento do Pedro, 41 inscritos, né, Pedro? Pô, isso sim. Tinha 47, mas depois que eu postei o último aviso, entraram mais umas 2 pessoas. Então, 49, né? Eu vivo também. O Pedro e Bruno, principalmente o Bruno, que o Bruno conhece ela. A Dani, minha mulher, que é fanática por Tintim, né, e sabe muito mais. Porque as pessoas construíram essa ideia errônea de que eu sou um especialista em Tintim. Mas eu passei a minha vida toda sendo especialista em um monte de coisas. Então, toda vez que eu fazia livro infantil de contos de fadas, eu achava que eu era especialista em contos de fadas, ilustração de contos de fadas, o que não era nem verdade, mas eu fiz alguns, ganhei, tá pronto. Mas no caso do Tintim, como o meu livro tem esse título, né, Em Busca do Tintim Perdido, as pessoas ficam achando que eu sou um profundo conhecedor de Tintim. Eu não passo nem ao largo do que o Pedro sabe ou do que o Bruno sabe. Mas a Dani, que está na casa dela essa altura, né, porque a gente mora em casa separada, ela sabe. Cara, ela é capaz de citar, assim, o personagem tal apareceu em tal página de tal livro, depois ela volta no livro tal, ela sabe essas coisas todas. E aí ela até me disse, poxa, eu queria entrar nesse negócio de ser fechado ou aberto. Aí, como eu não sabia, eu falei, não, depois eu descubro e te falo. Bem. Se for o caso, na próxima chama ela aí para participar. Estou vendo que vocês estão abertos a pessoas, né? Então, gente, olha só, são 6h04 agora, vou guardar mais um minutinho. Deixa eu só, eu vou repetir daqui a pouco a estrutura, né, desse primeiro encontro. Bem, gente, como qualquer reunião, como qualquer clube, né, tem pelo menos 2 regras, né, que acho legal a gente comentar. Primeiro, para todo mundo não falar ao mesmo tempo, né? Não é só porque a distância é presencial, a mesma pegada. Aí eu vou pedir que todo mundo aperte o íconezinho lá da mãozinha para levantar. E eu vou ficar maluco aqui, feito um moderador, anotando quem levantou a mão primeiro, tá? Mas, gente, claro, por favor, o objetivo do clube é esse, que a gente possa discutir, né? E segundo ponto, pelo amor de Deus, questões políticas, etc., aqui é para a gente falar sobre Tintim. Embora, né, querendo, ou nesse álbum de estreia, ele lida com política, mas aquela política lá, assim, né, de final dos anos 20, que a gente vai começar a comentar sobre o álbum de estreia, né? Então, só esses primeiros pontos. O resto aí é só prazer, é diversão, é bate-papo. Então, 6h05 agora, explicando como é que vai ser a estrutura hoje, né? Temos como show de abertura o Bruno Porto,
né, Bruno? Diz pelo menos um oi aí antes de você entrar no palco. Você nos ouve, Bruno? Cadê Bruno? Bruno! Sim, te ouço, escuto. Eu estava dando joia. Ah, tá, beleza. E depois o Pedro Brito. Pedro, só diz oi aí, aparece um segundinho só para rapidamente. Oi, gente. Boa noite. É o Pedro, criador de Tintim por Tintim. Pelo amor de Deus, mais do que o site, mas o canal, né? Todos os canais, né? Eu acho que é a principal fonte sobre Tintim no Brasil. E aí depois, gente, aí a gente conversar. Tem, né, Pedro? A gente estava conversando sobre uma espécie de roteirinho, né? Mas como todo bom bate-papo, tem alguns pontos que a gente vai levantar só para guiar esse papo. Aí depois é conversa. Certo? Senhor Bruno, o senhor quer tomar a voz? Vamos? Vamos, porque, pô, a gente no país dos sovietes é uma coisa. O objetivo, gente, da fala do Bruno, a gente convidou, então, a ideia é que todo encontro tenha um momento de abertura, que algum tintinófilo, né, ou alguém que ame Tintim, fale um pouquinho sobre o álbum, curiosidades, tretas, etc, sobre, né, como é que foi a criação do álbum, se isso foi documentado ou não. E esse é o objetivo do Bruno agora. Aí, Bruno, eu queria que você se apresentasse, né? Fala um pouquinho sobre sua relação com o Tintim, desde zigoto, sua relação profissional com o Tintim. Então, bora lá, com você. Maravilha. Esse é meu álbum favorito de Tintim, o Loto Azul, mas eu fico tão feliz de não ser convidado. Já estou adiantando, já fico feliz de não ser convidado para falar porque senão o encontro não ia durar 1 hora, não ia durar 1h30, ia durar dias. Tá? Bom, meu nome é Bruno Porto, eu sou designer, eu estou morando na Holanda atualmente, eu estou fazendo um doutorado em capas de revistas em quadrinhos. Aqui na Universidade de Tilburg, eu moro na Haia, que, digamos, seria a capital política do país, onde tem o parlamento, etc. e tal. E meu pai lia Tintim desde adolescente, desde os anos 50, importados por um amigo suíço, e isso passou de pai para filho. E eu gosto de quadrinhos, enfim. E Tintim, então, é uma daquelas minhas lembranças mais fantásticas da infância mesmo. Eu acho que o Lotus Azul eu li com Loto Azul, né? Como ele era chamado, aos 7 anos de idade. Foi por causa do Loto Azul que eu fui morar na China, mais ou menos. Eu morei 6 anos em Xangai, mas quando me ofereceram um emprego como professor de design lá, em 2006, eu perguntei onde? Xangai? Eu vou. Não, mas vamos falar... Não, eu vou. Xangai é onde o Tintim foi para o Loto Azul, não tem como, né, não negar isso, entendeu? Enfim, e eu gosto muito de Tintim, e eu estudo, e eu pesquiso, e eu escrevo. Não é o meu assunto, o meu objeto de pesquisa no momento, embora eu já tenha escrito algumas coisas, inclusive uma com o Ricardo Cunha Lima, que eu estou vendo que estava aqui embaixo. Ricardo e eu escrevemos um artigo sobre as capas do Tintim, que foi apresentado num congresso de Tintins, que inclusive eu tenho aqui uma conferência de Tintins, que aconteceu na Universidade de Leeds, né, em 2018. Eu vou fazer uma referenciazinha a um paper dela aqui nessa minha fala. E eu fico muito feliz de estar aqui. O Pedro é sumidade máxima em Tintim. Temos Pedro Bolsa por aqui, por acaso? Vamos ver aqui. Vamos ter? Mas temos hoje? Não, acho que não. Eu não estou vendo, pelo menos hoje, aqui. Ele não está aqui. Pô, então é bom porque Pedro Bolsas ia fazer várias correções sobre o que eu ia falar, sobre as coisas que eu falo, né? Não é bem assim, veja bem, etc e tal. Ô, Ricardo Cunha Lima. Ricardo Cunha Lima, tintinófilo fantástico. Escreveu um texto muito bom sobre o Tintim, que ele vai colar o link aí no chat para depois quem quiser dar uma olhada. Interessantíssimo. E, bom... Eu preparei uma micro apresentaçãozinha só para a gente ir falando, mostrando algumas figurinhas.
Maravilha. Eu só trouxe umas figurinhas aqui para a gente ir meio conversando, mas, por favor, interrompam, complementem. Se surgir alguma coisa, eu não estou vendo a mãozinha de ninguém, vejo que tem uma mãozinha do João Paulo, mas, enfim, a gente vai tocando. Aqui a gente tem só um pedacinho de um desenho dos Simpsons, onde tem uns álbuns de Tintin, e aqui, fugindo aqui do lado, eu não sei onde é que vocês estão vendo a tela inteira, mas tem aqui um pedacinho, né? É uma cena, do episódio que a Lisa, que os Simpsons vão à França, né? Eu me permiti, sendo esse o primeiro encontro, fazer uma espécie de uma pequena retrospectiva, se o Pedro e o Bruno me permitem, rapidamente falando assim, existem 24 álbuns canônicos do Tintin. Beleza. Tá? Eles são canônicos, eu não vou falar de todos, pelo amor de Deus, não, por favor, né? Mas assim que eles são apresentados no site oficial do Tintin, tanto em francês quanto na edição, quanto em inglês, e todos esses álbuns são presentes no Brasil, publicados pela Companhia das Letras. E se vocês quiserem ver outras editoras que já os publicaram, dá uma olhada no Tintin por Tintin, porque tem posts fantásticos, inclusive eu roubei várias coisas de lá sobre isso. Esses são considerados os álbuns canônicos do Tintin, e existem 4 histórias que não são canônicas. Tá? Existem 2 álbuns baseados nos filmes dos anos 60, que não são álbuns de quadrinhos, são apenas estilos do filme, e existem 2 animações que foram produzidas em 69 e 72, 2 longa-metragens baseados no Hergé, tá? Nos personagens do Hergé. O Tintin, o Templo do Sol, ele na verdade é uma longa-metragem que mistura um pedacinho do Sete Bolas de Cristal com o Prisioneiros do Sol, que acho que é o título publicado em português, e ele não teve uma quadrinização completa, mas na revista Tantan, no jornal do Tantan, foi publicado em 69 e 70 uma quadrinização baseada nos fotogramas da animação. Tá? O Lago dos Tubarões, esse tem uma quadrinização também baseada nos fotogramas, tá? Que é o que compõe o álbum, mas essa mesma quadrinização de fotogramas foi redesenhada pelo Bob Demure, que era o principal assistente do Hergé, dos estúdios Hergé, para publicação em jornais, em preto e branco, e em colorido, se não me engano, numa edição da Kauf, ele é aqui na Holanda, e, se não me engano, na Dinamarca também. Tá? Então, é uma edição colorida lá. O Pedro Bolsos aqui iria dizer, não exatamente, mas exatamente tal, ele ia dar o nome da revista e tal, mas ele não está aqui hoje, então tá ótimo. Esses álbuns, esses 3 álbuns, né, eles, no entanto, fizeram parte da canônica edições da editora Record, isso eu peguei lá do Tintin por Tintin, além de 2 álbuns de diversões, né, que existem. Inclusive, eles não só são canônicos, como eles estão apresentados como as aventuras de Tintin. Né? O original, ele é o álbum do filme, o Lago dos Tubarões. Tá? Bruno, já temos aqui 3 mãozinhas levantadas. É o momento? Ou você quer que espere um pouquinho? Pode ser. Vamos lá. Vou aqui pela ordem. Thiago, quer perguntar alguma coisa? Pode ser, né? Como nós percebemos, Hergé e sua obra, né? Para a Bélgica, como o Maurício de Souza é para o Brasil, né? Ou como Karl Barks é para os Estados Unidos. E a gente percebe muito disso, né? Tanto que um castelo, que eu me esqueci o nome, né? Que esse castelo, ele serviu de base para a criação de Molinsart, né? Que ele tem até mesmo ele teve até mesmo uma exposição mostrando os locais do castelo como eram ditos em Tintin, né? Então você percebe, tem até um museu pro Hergé, né? Então você percebe o valor da obra dele e a gente pode também perceber que no começo ela não é como a gente conhece agora, né? Ela era um pouco mais fantasiosa, assim,
Tanto que o West, ele, depois de um tempo, ele considera aquilo como um erro do passado e ele não redesenha. Sim, sim, que é exatamente esse álbum que a gente vai falar. Esse castelo é o Château de Cheverny, que é na França, que fica no Vale do Loire, e que serviu como base, né, para a mansão onde o Haddock vive, enfim. Não vamos entrar nos spoilers de outros livros. E tem uma exposição onde eram os aras do castelo, que é justamente isso, são cenários dos quartos. É uma exposição muito de entretenimento, ela não é uma exposição assim de nada, mas as pessoas vão até lá por conta disso, né? Fãs de Tintin, então eles criaram uma outra atraçãozinha. Bem, temos mais uma outra pergunta aqui, mas eu acho que acabou... Não, não tem. Pode seguir, Bruno, por enquanto. Maravilha. Vamos lá. Então, só para a gente entender um pouco melhor, os álbuns do Tintin, eles eram publicados em jornais e em revistas, antes de serem publicados como álbuns. O que a gente entende como os álbuns do Tintin, eles eram publicados na Bélgica e depois na França em jornais, né? Primeiro no suplemento e aí eu não falo francês, mas o Bruno vai me ajudar, né? No Le Petit Vingtième, né? E depois eles eram compilados em álbuns. E eles eram publicados em preto e branco. Tá? Então, as primeiras 9 aventuras do Tintin foram publicadas dessa forma, foram compiladas em álbuns em preto e branco, desenvolvidas entre 1930 e 1941. Durava mais ou menos um ano e meio cada história, né? Cada arco das aventuras. Esses álbuns eles foram redesenhados, como a gente conhece hoje, de uma maneira geral, nos anos 40, tá? Aproveitando aquele momento meio de guerra, meio de pós-guerra, e eles foram redesenhados pelo Hergé com assessoria de assistentes, principalmente na parte das cores. Hoje era um cara que não curtia muito a coisa de colorir, e depois ele se rende a isso, casando inclusive com a colorista dele, e esses álbuns foram desenvolvidos, então, nos anos 40, em sua maior parte, concomitantemente a novos álbuns, que esses aí sim nunca foram publicados em preto e branco, nunca foram produzidos em preto e branco. Eles já eram produzidos coloridos. Tá? Em 1950, ele monta o Estúdio Hergé, e aí sim, com assistentes, com coloristas, com pessoas para ajudar na pesquisa e tudo mais, desenvolvem os últimos álbuns, incluindo o álbum póstumo, que é a Alpha Art, numa primeira edição, que era uma edição facsímile, era uma pasta com rascunhos e os roteiros assinados e tal. Esse mesmo estúdio, Hergé, faz revisões em 2 álbuns antigos. Em 1966, o Bob Demure praticamente redesenha ele redesenha toda a Ilha Negra, porque em 1960 em 66, desculpa, é quando os álbuns são publicados pela primeira vez no Reino Unido. Então, para o álbum que era de 43, sendo publicado 20 e tantos anos depois, tudo tinha mudado, né? E tinham várias coisas que não eram exatamente acuradas com a realidade. Então, ele manda o Bob Demure fazer essa pesquisa fotográfica, ele é redesenhado. E a mesma coisa acontece em 71 com o Tintin no País do Ouro Negro, né? Dos anos 50 aos anos 70, a situação do Oriente Médio tinha mudado consideravelmente. Então, não valia a pena lançar um álbum defasado, com uma história que as pessoas não iam entender. Tá? Bruno, tem um comentário aqui interessante, posso? Opa, tá? pode. Winnows, falando, existe Tintin à Tailândia? Eu achei essa HQ em PDF recentemente, o pessoal está dizendo, com certeza não! Não, é um piratão. É um piratão, mas dos vários piratas, é um dos mais famosos, porque é aquela coisa toda da vida assexuada do Tintin, né? E é onde os fãs vão botando as mais coisas, né? As mais loucas possibilidades.
Ah, legal, obrigado. Mas não tem. Eu, inclusive, eu tenho, mas não está aqui, está em Brasília, eu tenho um quadrinho com a capa do Tintin na Tailândia, Tintin no Vietnã. Quando você vai para a Ásia, muito por conta do Loto Azul, você tem, nas lojinhas de souvenir, você tem capas de Tintin nos países, no país onde você está, porque o cara tenta meio empurrar, é uma coisa curiosa, e tem sempre um tintinófilo louco que compra essa história. Obrigado. Nada. Em 2004, sai a edição da Alfa Art como álbum, tá? Nesse formato de 64 páginas, enquanto antes era um álbum, era uma pasta aberta, etc. e tal. A edição de 86 não é mais vendida, você encontra ela por preços altíssimos nos leilões da internet. E em 2017 sai uma versão colorida, né, colorizada do Tintin no País dos Soviéticos, que é o nosso livro da história. O Tintin no País dos Soviéticos ele foi publicado de 10 de janeiro de 1929 a 18... Peraí, eu tenho aqui... Eu tinha uma cola aqui em algum lugar. A 18 de maio de 30, que foi quando ele foi publicado. A gente passou, né? A gente está no dia, hoje é 20... Aliás, ontem foi aniversário de Hergé, não é isso, seus? Sim, aliás, o Pedro, né, fez questão de lembrar, né, Pedro Brito? Pois é, ontem foi aniversário do Hergé. 114 anos. Pô, olha aí que beleza. E dia 18 de maio completam 91 anos do fim da publicação no Le Petit 20e do País dos Soviéticos, né? Do Tintin no País dos Soviéticos. E essa é a primeira história do Tintin. Eu não vou entrar em exatamente detalhes sobre ela para a gente justamente poder conversar de uma maneira geral, tá? Mas a gente já vê como se você vai comparar com a imagem do Tintin que a gente tem hoje com a primeira página, a primeira aparição oficial dos quadrinhos do Tintin, é um desenho completamente diferente, né? À esquerda, quer dizer, desculpa, no meio, né? Mas enfim, à esquerda da capa a gente tem a primeira página e à direita a gente tem uma página mais para o final, no terço final do livro. Então, dentro do próprio álbum, o desenho, a figura do Tintin já muda consideravelmente, tá? Esse é considerado o álbum, digamos, mais pobre, mais complicado, mais sem ritmo de todos os 24 canônicos. E tem basicamente dois motivos para isso. O primeiro é que era o primeiro trabalho do Hergé como quadrinista semanal. Tá? Ele publicava 2 páginas no Le Petit 20e, que saía às quartas-feiras à noite, e ele estava praticamente aprendendo a desenhar. Ele já tinha uma experiência como cartunista, como quadrinista, como designer. Ele era, digamos, o diretor de arte e virou o editor do suplemento, onde eram publicados a história dele. O que ele queria era, na verdade, fazer essa história em quadrinho. E ele não tinha experiência, então ele tinha que tocar todo o suplemento e às vezes ele chegava, né, no livro do Michael Farr tem um relato dele dizendo que às vezes ele chegava na quarta-feira de manhã e não tinha pensado como é que ele ia fazer a tirinha que ia ser publicada à noite, que ia ser impressa e lançada à noite. Então, ele ia fazer... É um álbum que vai acontecendo meio aos trancos e barrancos, né? Tem umas barrigas muito grandes na narrativa, mas basicamente é a história dele ir para a União Soviética para fazer uma reportagem sobre os maus tratos que o governo estava fazendo com a pobre da população. Isso vem de, na verdade, o jornal dele, o Le XXe siècle, ele era um jornal de extrema-direita, um jornal católico, tá? Que era editado pelo Abade Valdez, que era um sujeito que tinha um retrato do Mussolini
Não podemos falar de política, mas de Mussolini podemos, né, Bruno? Sim. No escritório dele, com certo carinho pelo fascismo, né? E totalmente anticomunista. O jornal tinha uma pegada antissemita, né? E ele propõe para o Hergé, que era um jovem, né, de 20 e poucos anos, fazer essa história. O Hergé, na verdade, o que ele queria fazer era fazer história de cowboy. Tá? O Hergé gostava, era de quadrinho americano, era de Pafúncio e Marocas. A gente vê que a linha clara dele é um desenvolvimento desse estilo do Jorge McManus. Né? Bruno, posso fazer uma pergunta? Porque eu estava esperando exatamente esse ponto. Eu não sou designer, tá? Esse estilo que você está jogando aí na tela agora, do país soviético, esse estilo é linha clara. Eu sou totalmente ignorante nisso, tá, Bruno? Eu não sei. Existe ali nos anos 20, início dos 30, esse traço aí tem um nome ou não? Esse que a gente está vendo. Então, a linha clara, o termo linha clara, que é esse estilo que, digamos, é apregoado à obra do Hergé, de uma maneira geral, e a muitos dos quadrinhos franco-belgas, tá? Ele é um termo que surgiu nos anos 70, tá? Pelo Just Swartz, que é um quadrinista holandês, né? Que ao fazer uma exposição do Tintin aqui em Roterdã, em 1976, cunhou esse termo, linha clara, né? Então, não era uma coisa que estava acontecendo naquele momento, né? Então, agora vamos lançar uma revista em linha clara. Não, isso foi feito muitos anos depois, tá? O Hergé, ele por ser, né, como o Thiago tinha mencionado, como ele é digamos, o quadrinista belga mais conhecido, ele acaba ficando, às vezes, com a pecha de o pai da linha clara. Mas não, na verdade, ele é herdeiro de vários outros quadrinistas antecessores a ele, que já faziam trabalhos neste estilo. O próprio Jorge McManus, nos Estados Unidos, né, que é o autor do Pafúncio e Marocas, a gente vê umas semelhanças muito grandes, não apenas no trabalho do Hergé como cartunista, como quadrinista, mas também no trabalho dele como designer, né, no estilo das letras. Ele buscava um trabalho muito art déco, por assim dizer, né, como designer. No Museu Hergé você tem uma sala inteira dedicada aos trabalhos dele como Bruno, designer. Fala, Bruno, Ricardo. Desculpa. Não, sem querer não levantar a mão, porque eu não sei como é que levanta essa mão aí, tá? Aí é coisa de velhinho. Velhinho não sabe levantar a mão. Não tem problema. Eu falei Museu Hergé, eu já estava esperando você entrar. Porque o Ricardo é o maior especialista em Museu Hergé desse hemisfério. Não, só um detalhe para não perder o fio da meada. O J. Carlos tem um estilo muito similar ao Jorge McManus, e que, por sinal, tem que ver com Alain Saint-Ogan, que é Zig Pussy, é uma época, é um estilo de época. Obrigado. Eu estava com esse nome que estava me falhando. E que, inclusive, já é o episódio 28 que a gente vai botar sobre os estilos de Hergé, enfim. Já está programado, está anotando aqui. Então, a linha clara, ele é isso. Eu perguntei para o Davi Pinho Barros, que é um pesquisador português, que fez um doutorado em linha clara, por assim dizer, né, aqui na Universidade de Louvain-la-Neuve, e perguntei, mas isso que ele faz era linha clara? Era linha clara, Bruno, era. A linha clara, ela não é uma coisa que a gente pode chegar e falar assim, não, esse tipo de desenho. Seria como se a gente dissesse assim, não, isso aqui é futebol arte? A futebol arte que era jogado pelo Garrincha e que é jogado por uns caras hoje, que foi jogado na década de... Era, né? Você não... Ele tem características. Basicamente, a linha clara, ela tem esse desenho que você não trabalha exatamente... E eu e o Ricardo vai saber falar melhor do que eu. Então, sinta-se à vontade, Ricardo, para ligar o microfonezinho, se você quiser. Mas a linha clara, primeiro, ela dá um equilíbrio, né, na composição. Você não tem muitos claros e muitos escuros. Isso é o Ricardo Lima. O Ricardo Cunha Lima, outro especialista em linha clara. Porque tem outro clara. Ricardo especialista aí, eu fico constrangido. Qual será o Ricardo? Eu concordo, ela trabalha o contorno e não trabalha a luz e sombra interna.
que você vai ver o Milton Caniff, tem um montão de gente que é foda que trabalhava bem isso. Acho que, se a gente simplificar, é isso. Sim, é isso, exatamente. Mas então a gente vê que do início do álbum para o final do álbum já tinha mudado muito. Basicamente, ele vai para o Tintin, o Abade Valdez, obriga o Hergé a mandar o Tintin para o país dos soviéticos para cobrir isso, para cobrir esses maus tratos, tá, dos comunistas malditos, vermelhos, né, o perigo vermelho. E então, assim, como também o Thiago já havia meio comentado, é uma das obras que o Hergé mais fica com o pé atrás, por justa causa, porque tanto essa quanto o próximo álbum, que é o Tintin no Congo, Tintin na África, são obras de propaganda. Tá? Foram produzidas, e aí eu vou deixar para quem falar sobre o segundo álbum, mas foram produzidas com o objetivo de doutrinação da juventude belga com um fim político, tá? Que era o que o jornal fazia, né? Então, de certa forma, a gente tem muita sorte que tenha se desgarrado disso, tanto o personagem quanto o Hergé como artista, né, como narrador, enfim. Então, não fazendo juízo ideológico ou não, né, a gente tem essa vantagem, enfim, essa beleza dessa história. E o Hergé, então, ele estava fazendo isso semana a semana, aprendendo a rodar. Então, a história ela é toda meio troncha, o desenho vai ficando meio troncho, tá? Mas a gente vê nele algumas das já nessa primeira aventura, algumas das características marcantes das histórias do Tintin, de uma maneira geral, que você pode observar em praticamente todos os álbuns. Tá? Uma é que a gente tem muito essa questão do humor cinematográfico, tá? O Hergé era muito cinematográfico. Também você tem uma sala inteira no Museu Hergé que é das referências de filmes que ele bebia na Bélgica da sua adolescência, da sua infância, do humor do Buster Keaton, do humor físico. Né? E a figura do Milou é muito isso, né? Você vê que o Milou, ele às vezes dá umas saídas e aí tem uma coisa que é tropeçar, que é cair, que é buscar, etc e tal. Isso a gente vai ter esse humor físico que no início até tem o Tintin como protagonista, mas depois passa para o Haddock, passa para os Duponts, né? Eles são os trapalhões, os que tropeçam, os que caem dentro do rio. Embora o Tintin aconteça isso, o girassol, né? Vai fazendo isso. Fala, Ricardo, é sobre isso? Ricardo Cunha Lima. Eu só cara, pelo prazer de poder bater papo com você. Cara, é o seguinte, eu concordo totalmente. Eu queria só comentar que nesse ponto, aquela coisa que você diz que ele que é pobre, a história, é verdade, porque o próprio Hergé disse que achava que era pobre, né? Ele comenta que achava pobre, mas ele está se desculpando por não ter reeditado uma história anticomunista no pós-guerra. O anticomunismo no pós-guerra não era tão popular entre intelectuais e tal, quer dizer, então ele não ia reeditar uma história anticomunista. Claro. E aí então ele diz não, isso é uma porcaria o que eu fiz e tal. Mas na época, e eu acho que você estava, claro, subentendido isso que você estava dizendo, na época foi altamente inventivo o que ele fez. Né? Depois não tem comparação, né, se você pegar o que ele fez depois. Eu não sei se você tem uma cena, que eu acho que é a cena que mostra melhor, que é aquela cena dele pegando aquele carro bem lindíssimo, Art Deco, que está correndo de um lado para o outro, que aí você pode ver como ele está pegando, como você falou agora, a linguagem do cinema mudo, que depois a gente vai ver isso no cinema, como é que chama? O cinema de animação, utilizando essa linguagem que não era tão comum na época. Assim. E ele está pegando, com certeza, essa linguagem, maravilhoso. Assim, e você lê a história, ela não para, assim, ela parece parece realmente um carro em alta velocidade, e que é essa linguagem moderna da época, né? Valorizando o carro, a velocidade. Não. A gente vê isso nos futuristas. Ele era um cara, considerando que ele foi doutrinado por um padre fascista, ele era um cara
bastante sofisticado, né? Como você Sim. falou bem. Ele fazia, ele estava escolhendo entre ser designer gráfico e trabalhar para um cara feito Cassandre, que era um grande cartazista, ou trabalhar com quadrinhos. E quadrinhos vem na vida, mas ele poderia ter. Ele era um cara com muitas possibilidades. Sim. E essa história, se você olhar por esse ponto de vista, talvez mais acadêmico, ela é incrível. Agora, Sim. do ponto de vista do que ele fez depois, eu acho que... Sim, não, estou falando, comparado com o que era, e Exato. com o que vem depois, e comparado com o que tinha, mas que é completamente oposto ao que comparado ao que tinha na época. Tiago, eu vou pedir só um minutinho antes de você falar, porque só para fechar esse pensamento aqui, de algumas das coisas que ficaram. Uma delas é isso exatamente que o Ricardo tinha falado. Ele tinha mencionado a questão do carro, né, que tem aqui no livro do Michael Farr, que eu não sei se vocês todos estão vendo, mas ele é um modelo esporte da Mercedes-Benz, etc. e tal. Tá? Carros e trens passam a ser uma constante nos álbuns do Tintin. Né? Tanto que você hoje tem livros sobre... publicações sobre os carros de Tintin, calendários sobre os carros de Tintin, as próprias miniaturas dos carros de Tintin, que eu acho que eu não tenho nenhuma aqui, tá? Tem uma ali atrás, né, de carros de Tintin. Então, passa também a ser uma frequência no trabalho dele. Tem uma coisa do Tintin, e aí, claro, que nesse caso fazia parte do objetivo propagandístico, né, da obra, que é o Tintin lutar contra o status quo daquele momento. Tá? Isso a gente vai ver mesmo quando o Hergé leva ele para países inventados, né, Sildávia, ou para o Templo do Sol contra o imperador Azteca, ou contra enfim, né? O Tintin, ele é o little guy contra o grande poder. Ele raramente está do lado do poder. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem isso. E a gente tem Tintin preso, né? Prisões. Né? O Tintin, ele, inclusive, nesse primeiro livro, ele vai para uma masmorra, né? Assim, pintando aquele cenário tenebroso. E isso passa a ser... com muita frequência, o Tintin, ele é preso e ele tem que escapar. Às vezes ele é preso na prisão mesmo, às vezes ele é preso numa cabine de navio, às vezes ele é preso num castelo. Ele está sempre tentando escapar. Isso vira um motivo recorrente. E não apenas o Tintin. E aí eu vou me referir a um trabalho apresentado nesse congresso, que é um trabalho do Antoni Castells Talens, que é da Universidade Veracruzana do México. Ele apresentou um painel muito interessante que se chama, em inglês, Captivity, Prison and Injustice in the Adventures of Tintin. Então, ele fez um levantamento dos aprisionamentos nos álbuns do Tintin. Né? E isso vai desse primeiro, de 1929, até o último, em 1976. Quer dizer, o último que o Hergé fez em vida. Né? E não apenas o Tintin, mas o Milou, o Haddock, a Castafiore, o Girassol são presos. E os Dupont são presos. E nesse levantamento que ele fez aqui, os heróis são presos 93% das vezes nos álbuns de uma maneira geral, enquanto que os vilões só vão presos 7% das vezes. Então, essa coisa de você prender, de você deixar o cara não poder sair de algum lugar, né, ou ser preso, ou ser condenado, é uma constante. E a gente já vê isso nessa aventura em alguns momentos. Esse da masmorra é mais um momento do terço final do livro. O livro foi um sucesso nos anos 30, ele foi publicado. Aí o que acontece? Ele termina a publicação em maio de 1930. Em outubro, a história, que faz grande sucesso, etc. e tal, ela é publicada numa revista francesa, que eu não vou me arriscar a falar o nome, mas que significa Corações Valentes, Cœur Volant, ou algo assim. Né? E isso, inclusive, é um bust na carreira internacional do Hergé. É importante,
né, para isso. Só que ela é apresentada nessa revista, e o que o Ricardo Cunha Lima tinha mencionado, da inventividade do Hergé, eles, na época, usar o balão de diálogo não era uma coisa muito comum. Então, na revista, eles não entenderam isso, então eles botavam legendinhas embaixo, como você fazia com Hal Foster, com os quadrinhos da época, né, que aconteciam. Né? Em 1932, ela é publicada numa revista suíça, e aí você começa a ver que começa um movimento de publicação do Hergé em outros países. Né? Eles fazem, e aí o jornal, com grande sucesso, resolve fazer uma tiragem de 10 mil exemplares. Tá? Esses 10 mil exemplares esgotam-se em alguns anos, em poucos anos, tanto que em 1936 o editor escreve perguntando se o Hergé gostaria, se poderiam reimprimir mais, porque tinha esgotado, etc. Então, em 1936, já havia se esgotado esses álbuns que eram vendidos na época por 20 dinheiros. E o Hergé, inclusive, fala, olha, eu tenho que ver a questão das pranchas, algumas se perderam, eu teria que redesenhar, vamos ver, ele dá uma tangente. E aí tem duas vertentes, o Pedro Bolsas é categórico em uma, e especialistas são categóricos em outra, enfim, fica um pouco documentação, e a gente também não sabe exatamente qual era o sentido dessa documentação. Uma é que o Hergé tinha interesse, sim, em publicar novamente, mas era uma coisa que daria trabalho, era um álbum que precisaria ser retrabalhado, etc. e tal, e a outra que, não, ele não queria, ele se escondia, etc. e tal. Tanto que nos anos 40, uma editora alemã queria publicar isso por conta do contexto da Segunda Guerra, e ele diz que não tem as pranchas, etc. e tal. O que acontece é que, então, isso vende 10 mil exemplares em 1930, 30 e 36, vamos dizer assim, e depois ele fica 4 décadas sem ser publicado. Em 1969, quando você tem o 40º aniversário, né, os 40 anos da publicação, da primeira publicação da série no jornal, a Casterman imprime 500 exemplares que são autografados para o Hergé meio dar de presente, etc. e tal. Nesse meio tempo já tinham surgido algumas edições piratas. E aí, em 73, ele autoriza que seja editado, não reeditado, não repintado, nem nada, numa coleção chamada Os Arquivos de Hergé. Né? E aí ele é publicado em francês. Ele só é publicado num outro idioma em 1989, em inglês, tá? Por ocasião do 70º aniversário, né, dos 60 anos da história. E aqui no Brasil, ele só sai oficialmente, aí no Brasil, desculpe, em 2008 pela Companhia das Letras, próximo ao 70º aniversário da história. Como eu falei, em 2017 é publicado uma versão colorida, tá? Colorizada do álbum, que, enfim, traz essa imagem que eu acho que é muito mais interessante como capa, buscando, inclusive, em termos de linguagem, se aproximar dos outros álbuns. Embora seja um álbum que tem 3 vezes mais a quantidade, ele tem 140 páginas, 141 páginas, né? Do que os outros que têm 62 páginas de história, mais, enfim, 64 de rosto e tal. Né? E eu acho que é isso. E eu vou... Bem, temos perguntas aqui, antes de mais nada, do Tiago. Beleza. Tem gente na fila. Então, vamos lá. Tiago, sua pergunta, por favor. Como falaram aí, né, a gente percebe que, em comparação às outras obras que ele vai fazer no futuro, ela é um pouco forçada assim no começo, entende? Meio que, com o passar do tempo, ali no álbum, você vai ter aquilo andando naturalmente, mas no começo você percebe que o autor, ele muito bem o que ele ia fazer naquela parte, né? Tipo quando o Tintin chega a Berlim, e aí ele tem que fugir lá da polícia, né? E essas coisas. Bem, temos aqui
Temos aqui DMA Construções. Eu acho que é alguém que entrou com o perfil, né, da empresa. DMA Construções. Exatamente. Sou eu, meu nome é Diego. Tudo bem? Oi, Diego, tudo bem? Fala, Diego. Vamos lá. Eu sou fã do Tintin desde criança, né? Assisti ali na cultura, os desenhos e tudo mais, e ganhei alguns livros ali do meu pai e comprei recentemente aí o Tintin no País dos Sovietes, que era o único que eu não tinha lido ainda. E um detalhe que eu achei bastante interessante do livro, até por ter lido outros livros do contexto soviético da época e tudo mais, e visto alguns filmes, é que o Tintin, ele retrata muito bem a crítica do europeu de um dos lados, né, que não é ali do lado oriental, do europeu ocidental, ao comunismo, e é uma crítica muito direta. E aí, eu queria até ver se é possível explicar essa mudança de linha de pensamento do Hergé ao longo do tempo, porque esse livro tem uma crítica muito direta, e nos demais livros existe também crítica ao capitalismo, existe a crítica à questão minimizada ali de drogas, quando tem ali o contrabando de ópio. Então, como que o Hergé ele foi ao longo do tempo mudando essa linha de um crítico, aquilo que a imprensa colocava para todo mundo, para algo mais leve, entre aspas, um humor que ao mesmo tempo que era adulto, né, uma leitura adulta, porém uma leitura de um conteúdo absurdo. Bruno? Oi, bom, na verdade a gente já começa um papo aqui. Pois é, eu estava em dúvida. O Ricardo Cunha Lima está se oferecendo para falar. Eu acho que o Ricardo pode falar, porque eu já falei bastante, né? Mas eu posso também complementar. Mas eu não estou vendo a cara do Ricardo, ele está com aquela figurinha ridícula dele. Eu só queria agradecer, antes de nada, gente, eu vou agradecer ao final, por favor, né? Mas assim, né? Porque passamos para as perguntas logo. Bruno, antes de mais nada, obrigado por essa aula, né? Pelo amor de Deus, antes do Ricardo falar aí, né? Por favor, o Pedro está aqui batendo palma com todo. Eu estou chocado. Eu não tinha noção que o nível ia ser dessa. Eu tô até com vergonha, Bruno, não tinha noção que era isso tudo. O Bruno Porto é o próprio Tintin do design, todo mundo sabe disso. Ele está sempre viajando pelo mundo com esse espírito jornalístico, ele é incrível. O Bruno parabéns, achei a apresentação excelente. E como o Kleber falou aqui, eu também não esperava que o nível fosse tão alto, né? O pessoal falou tanto aí de que o Brito do Tintim por Tintim sabia tudo. Eu tô aqui só escutando, porque eu tô aprendendo muito, viu? Só no sapatinho aqui, só na humildade. Obrigado, gente. Obrigado. Não, que isso. É prazer a gente estar compartilhando coisas. Tem coisas que eu não sei, tem coisas, enfim. Então, a princípio, há uma grande ruptura nesse trabalho do Hergé, nesse início do trabalho dele, na qual, segundo todos os relatos, inclusive as entrevistas que ele dá depois, ele é levado a esse caminho, né, de criar esses folhetins de propaganda, né, tanto o primeiro quanto o segundo álbum. A gente vê um pulo muito grande quando ele consegue se desvencilhar disso no terceiro álbum, que é o Tintin na América, e daí para frente vai essa é a versão, né, Bruno? Essa é a versão que a gente não carrega as tintas para o Hergé, né? Que eu acho justo a gente tentar ver. Sim, mas não dá para passar muito pano nesse momento, nesse primeiro momento, não. Mas, de novo, ele e é uma discussão que eu acho que merece ser concentrada no segundo álbum, que é um álbum polêmico, né, por questões de racismo, etc. e tal. Aliás, inclusive o Ricardo Cunha Lima, eu e o Érico Assis gravamos visualmente, né, há 5 anos podcast atrás, que o pessoal não deve conhecer. Um episódio do podcast discutindo o racismo no Tintin, no Congo, né, na África. Mas nesse momento, quer dizer, o Hergé, ele é um homem do tempo dele, ele é um cara de 20 anos que está sendo levado nisso. Há uma grande maturidade, a gente vê que há um salto de maturidade dele nos anos 40 por conta da Segunda Guerra, por conta da ocupação da Bélgica. Ele, por continuar trabalhando depois
o rei da Bélgica foge, né, vai para a Inglaterra, quando a Bélgica é dominada, e mas ele fala com o Hergé: a gente quer que vocês continuem trabalhando, é importante vocês continuarem trabalhando. Então, o Hergé passa, inclusive, a continuar publicando, né, no Le Soir, que era um jornal nazista, né? E por conta disso, por ter continuado trabalhando durante a ocupação, ele ganha uma pecha de colaboracionista. Ele passa uma noite na cadeia no final da guerra. Obviamente, nada é provado contra ele e contra outros, mas ele fica com isso. Nesse momento, ele dá uma dissociada, tanto que você vai ver que os álbuns seguintes são álbuns que ele leva nego para o fundo do mar, leva o cara para a Lua, viram países exóticos diferentes, né? O nome do podcast que discutiu o racismo no Tintim no Congo é Visual mais Mente. Visualmente. Episódio X. Eu não sei. Aí agora eu lembro o episódio, posso até descobrir. Mas dá uma googlada, você acha. E eu acho que essa coisa, ele fica, o Michael Farr, inclusive, comenta, né, Bruno, que depois todos os quadrinhos dele até essa época são políticos. É sempre inclusive eu acho que é parecida a época que ele estava vivendo, é parecido com essa época polarizada que a gente está vivendo. Não estou querendo trazer nada da nossa política, não, só contextualizando historicamente. Mas eu vou evitar. Mas aí em respeito ao programa, o papo, que eu acho importante a gente respeitar isso. Mas assim, é muito parecida essa polarização, havia realmente uma forte tendência. No caso deles, assim, fortíssimo, realmente o fascismo tomou conta e tudo. Então, assim, tinha essa coisa polarizada e ele era um homem, como você colocou, um homem comum lá da Bélgica, que era um lugar altamente católico reacionário, né? Quer dizer, eles eram inclusive contra a modernidade, contra a industrialização, eles tinham medo de todas essas coisas novas que estavam acontecendo. E aí o nosso padre aí, o Vallée, ele tinha uma foto do Mussolini no escritório dele, quer dizer, ele tinha essa esperança de que o fascismo ia resolver os problemas da Europa, como todo mundo acha, né, que vai ser uma solução da noite para o dia. Mas eu não sei, ninguém tem certeza qual é a posição do Hergé. Isso é uma coisa que ninguém tem certeza. Mas no meu texto eu não faço isso e eu nunca vi ninguém afirmar que ele era de fato fascista. Eu acho que é uma coisa muito forte. Acho que não seria justo, não tem nenhuma evidência de que ele está fazendo isso. O Tintim, nessa época, era fascista. Isso sim. O Tintim tinha fortes tendências fascistas nas histórias dele. Agora, depois disso, ele não é mais. Então, assim, então eu acho legal porque a gente tem um monte de Tintins, né? O Tintim vai mudando, ele muda com a época. O Tintim, inclusive, na Cidálvia, ele é antifascista. Na Cidálvia, ele faz uma história contra o Hitler. Então, você vê que ele muda muito. Né? Fala, Ricardo. Fala, Xará. Ricardo, parecia que nós somos o eco. Eu falo, fala, Ricardo, você fala, Ricardo. Não, só porque no próprio livro em questão aqui, no Países Soviéticos, tem um momento, logo no início, que ele chega, quando ele entra na União Soviética, que está tendo uma eleição onde, sim, tem uma posição muito autoritária, fascista, porque o cara bota a arma em cima da mesa e para as pessoas terem que votar de acordo com o que eles querem, e ele está denunciando isso. Então, mas aí o termo fascismo que eu estou usando... Essa tese de que, nesse momento, o Tintin era fascista. Porque não, nesse livro... aí tem um problema, Ricardo, que é o seguinte, o fascismo só é usado, o termo, ultimamente, só é usado para se referir à extrema-direita. Quando você está falando sobre a esquerda, você está falando autoritarismo. Se isso está certo ou errado, eu não vou discutir, esse é o termo técnico. Quando eu estou falando fascismo, é essa coisa. Claro que para o pessoal que é a linha lá dele, tudo que acontecia lá na União Soviética, e realmente acontecia coisas terríveis, a gente não precisa discutir essa questão aqui, isso é óbvio, claro. Ele, claro que vai estar sempre contra, ele é o paladino que vai salvar a União Soviética dela mesma. Então, mas a posição dele sempre por exemplo, os comunistas estão querendo, os soviéticos estavam querendo
todo o tempo todo eles estão querendo preparar uma bomba para soltar em algum lugar na Europa, sabe? Essa visão dele é completamente fora da realidade. Por pior que o Stalin tenha sido, não é uma realidade isso. E aí e claro, no Congo, a gente não, com certeza vai debater depois isso, mas aí entra no absurdo. Mas o pano de fundo desse livro que a gente está lendo hoje, né, e não do Congo, o pano de fundo desse livro é que ele está indo lá fazer uma reportagem. Ele é um repórter, que está indo lá fazer uma reportagem. E não deixam ele fazer reportagem, não querem que deixar ele fazer reportagem. Então, a história toda é de uma denúncia de censura, de não deixar ele chegar lá e de fato, isso existia. Não dá para negar. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, ele tá criticando livro, o autoritarismo soviético. Não tem nada de uma postura fascista no sentido de ser autoritária. Então, tudo bem, você já classificou aí o fascismo de uma outra forma, que para mim eu estava entendendo isso como errado, então. Mas eu vejo o livro, até reli por causa da nossa conversa aqui, que eu li o livro com toda calma, tentando ver. Cara, eu não consegui ver o Tintin em nenhum momento sendo fascista. Pelo contrário, ele está o tempo todo sendo libertário, tentando libertar e tal, lutando pela liberdade, vamos dizer assim. A posição dele, o momento político que se vivia naquela época na Europa, a gente tem que se colocar naquela época. Pô, claro. 17. Ele está escrevendo isso em 29, 12 anos depois. As notícias estavam começando a chegar, né? Provavelmente eles tinham muita notícia truncada. Imagina as notícias chegando com os meios que existiam naquela época. Claro. Deixa eu só esclarecer o que eu quero dizer com ele, dizer que o Tintin é fascista, porque eu concordo com você completamente. Ele tem uma postura anti-autoritária, né, completamente. O que eu estou dizendo com fascista é porque ele representava, do ponto de vista político, aquilo ali, como o Bruno falou, era um folhetim lá da linha católica extrema fascista lá do Padre Valet. Então, no fundo, tudo que ele está fazendo ali é se colocando contra todas as ideias que estavam surgindo na época e com uma forte tendência fascista. Na história em si, eu concordo com você que é difícil a gente dizer que o Tintin em si, o que ele está fazendo, pode se encaixar dentro de uma concepção fascista. A sua crítica é completamente válida. O que eu estou falando é que ele era um representante. O Tintin, no começo, ele era muito mais o Padre Valet, ele é muito mais as ideias do Padre Valet do que do próprio Hergé. O Tintin vai ficando mais Hergé na medida, é isso que eu estava querendo dizer. Só que é uma crítica válida. Ricardo, um minutinho só. O que eu entendi que você está querendo dizer aqui que ele estava dentro de uma publicação conservadora, católica. Fascista. Isso. Tá bom. Pessoal, não, mas ela era, eu não estou exagerando. Temos uma fila, pessoal, um minutinho só, temos uma fila de perguntas aqui ainda. Vamos lá. Voltando para o Bruno, para o Bruno Porto. Vamos lá. Rafael, você está na fila. Qual é a sua pergunta, Rafael? Não, pois é, entrando, a gente estava falando na mudança de concepção um pouco da mentalidade do Hergé ali, né, nos anos 40, e o fato também de que ele começou a reimprimir os livros, né, eu acho essa transição muito interessante, as diferenças que os livros originalmente têm, né, enfim, das primeiras publicações, né, em facsímile e tal, que foram lançadas, inclusive, aqui no Brasil, das versões que foram colorizadas e redesenhadas totalmente, né. E aí, pegando um pouco nesse gancho, né, vocês que são bastante especialistas, assim, eu fiquei muito curioso, assim, o que vocês acham que seria, quais seriam as modificações que talvez o Hergé faria nesse álbum, caso ele fosse redesenhá-lo como ele fez com os outros? Por exemplo, né, no Tintin do Congo tem vários episódios ali, várias sequências que são completamente mudadas, né, as falas são mudadas. Pensando que talvez esse seria um livro mais comprometedor, mas no sentido anticomunista, né? Porque, enfim, como é um livro completamente anticomunista, talvez, imagina que essa parte do anticomunismo talvez fosse suavizada. Como será que o Hergé mudaria, sabe? Qual que seria Ele não iria para a União Soviética. Ele não iria para a União Soviética, ele ia para outro país. Talvez, com certeza. Pois é, mas boa levantada, Rafael. Excelente levantada. Eu acho, diante do que você está falando, né? E eu acho que boa parte dos motivos que ele não quis redesenhar, que não quis fazer, não era exatamente pela história, mas era pela quantidade de modificações que teriam que ser feitas, né? No País do Ouro Negro, as modificações tinham um cunho político, né? Porque havia mudado bastante o cenário do Oriente Médio, você tinha tido uma
desocupação inglesa, então eles mudam todos os uniformes que antes seriam da polícia britânica. Quer dizer, tem um cunho político de atualizar. E o Hergé, naquela conversa que eu tive com o Érico e com o Ricardo Cunha Lima, muitas coisas que se falam do Tintin no Congo levantam também a história do Monteiro Lobato ser racista, o livro tem que ser lido, etc. Isso vai ser deixado para o próximo encontro, mas o Hergé, ele não tinha problema em mexer, em mudar a obra dele, né? Tanto que ele faz isso por conta da Ilha Negra, do País do Ouro Negro. No próprio Tintin no Congo, quando é publicado nos anos 70, na Dinamarca, tem algumas pranchas que a Dinamarca, um país que já tinha uma consciência ecológica mais avançada para aquele momento, né, principalmente na Europa, a coisa dele explodir o rinoceronte, né, botar uma coisa. Então, ele fala, não tem problema não, o estúdio mudou, então ele atingiu, né? Quer dizer, você tem uma alteração ali de anticrueldade com os animais. Continua a coisa do caçador, etc. E tal, isso faz parte da história. E eu acho que a encrenca é que você não consegue mexer muito no país dos sovietes sem criar uma outra coisa completamente diferente. Tanto que ele cria Moldávia, né, com um mix de países do leste europeu para representar, enfim, o outro lado, né? Então, eu acho que seria difícil ele fazer isso, tanto que ele não fez, né? Tanto que ele redesenhou um monte de coisa, ele redesenhou 10 álbuns, quer dizer, ele, o estúdio, assistentes, ele fez modificações em outros 3 álbuns por conta disso. Ele nunca encostou no país dos sovietes. Era aquela coisa que ele falava, cara, esquece, deixa quieto, não publica não. Não, isso aí, sabe, é aquele trabalho que era uma encrenca, que serviu para, enfim, inclusive se a gente vai pegar esse momento da Bélgica, né, histórico, político, social, é complicado. Faz um sucesso? Faz, mas faz um sucesso, olha o discurso pelo qual ele faz o sucesso. Bruno, todos querem você. Agora o Pedro Penelas quer fazer uma pergunta. Por favor. Oi, eu queria fazer ainda nesse gancho um pouco, e depois, aproveitando o que comentaram no chat, mas primeiro eu queria comentar dessa mudança do Tintin, do Hergé e do Tintin. Eu peguei aqui, eu infelizmente nunca mais encontrei nas livrarias, mas é um quadrinho chamado As Aventuras do Hergé. Ótimo. Muito legal. E aí tem uma tirinha que resume muito bem isso, que ele conversando com a esposa dele, né, com a Germaine, e ele fala assim, desde o artigo sobre Tintin no Congo, veio sendo chamado de um reacionário e até um fascista. E agora, isso em 77, né, e agora um jornal francês da extrema-direita está me chamando de pseudo-intelectual marxista de guerrilha. Então, define bem, né, do começo do país soviético, Tintin no Congo, até o Tintin nos Pícaros, quando ele exatamente. E nessa questão que o Mikael falou, que o que me chamou a atenção nesse primeiro volume é a personalidade de Tintin, eu concordo, porque eu sinto que tem uma mudança muito grande do Tintin, do país dos soviéticos, para logo depois no do Congo. No Congo ele é muito mais puro, digamos assim. Só que quem continua afiado no Congo, quem faz os comentários, é o Milu. Puta, Milu está o tempo todo comentando. Série. Não queria dar spoiler, não, mas nessas 24 horas o Milu é maravilhoso. Não, adoro o Milu, mas ele é quem faz os comentários. Muitas vezes ele fala muito, né? E critica. Não, tem, inclusive aqui nas figurinhas, eu não sei se estão vendo, mas o nosso Kleber Arruda, que está aqui em cima, o Kleber está com o fundo de tela dele aqui, da Ilha Negra. E é o melhor comentário que o Milu faz em todos, que tem aquele barco indo para aquela Ilha Negra, horrenda, uns bichos em cima, a coisa sinistra, o cara ainda está de saia, aí o Milu está olhando para a gente dizendo assim,
entendeu? Então o Milu, ele tem esse diálogo, né? O próprio fato dele falar ou pensar, enfim, é muito importante, porque nos quadrinhos você tem isso, né? Você cria sei lá, nas histórias dos super-heróis, o sidekick, ele é importante para o Batman, porque o Batman tem, em vez do Batman dizer vou fazer isso, ele conversa com o Robin, ele explica para o Robin, né, a história toda, né? Então o Milu, ele participa nisso, e ele tem essa mudança. Isso que você está falando do primeiro álbum, a gente vê, né? Quer dizer, não apenas graficamente, mas também a personagem dele vai mudando. Ele era, né, o que o Michael falou, né? Quer dizer, uma coisa meio Charlie Chaplin, meio malandro. Cara, ele era um garoto, até porque nesse primeiro álbum ele é o Totor, né, que era o escoteiro, personagem do Tintin anterior, né? Quer dizer, então um Totor que cresceu e deixou de ser escoteiro e arrumou um emprego como jornalista, entendeu? Então, né, quer dizer, ainda é um pouco criança, e o EG era um cara de 20 e poucos anos, né? A gente também tem que levar isso. Mas aí, na década de 70, eu comprei na Leonardo da Vinci, que é uma livraria aqui do Rio, não sei se você está no Rio, mas uma livraria, eu comprei na Leonardo da Vinci aquela edição dos arquivos, que saía com... Foi a primeira vez que eu vi o Tintin no País Soviético. Você comentou que você nem sabia que existia. Eu comprei, acho que em 77, eu não me lembro quando é que aquilo foi publicado, mas foi por ali. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, e fiquei muito... O que mais me impactou como um desenhista que eu desenho, né, foi que o desenho era muito ingênuo, muito ainda imaturo. E isso contrastou, porque como o DG foi redesenhando seus livros, né, a gente não tinha acesso ao desenho, o primeiro desenho que ele fez do Congo, por exemplo. Então, a gente só tinha acesso de um desenho já mais maduro. Aí aquilo ficou, para mim, parecia que o cara não sabia desenhar. Eu falei, ué, eu era garoto, né? Olhei para aquilo e falei, pô, o cara não sabia desenhar. E a história, então, era mais ingênua ainda. E isso me deixou muito impressionado. Então, só para te dar o que aconteceu comigo, porque eu fui impactado desse jeito, cara. Eu olhei e falei, caramba, uma história que nunca tinha sido vista antes por mim, nem sabia que existia, é publicada num livro enorme, sabe? Super falando sobre o livro, e, de repente, aparece um desenho muito pobre para um cara que desenha magnificamente bem. Não sei se você já viu os crayonnés dele, que são os grafites, né, os lápis de estudo das páginas. Ele desenha muito. Quando ele faz os croquis das páginas, ele dá aula de desenho. Depois o desenho vai para a linha clara, e aí você fica vendo o desenho, parece simples, né, mas aquilo é muito estruturado por baixo, sabe? E os cenários do Tintin, voltando um pouco para aquele tema da linha clara que a gente falou lá no começo, é interessante porque ele usa a linha, né, para formar a definição da forma e tal, mas os cenários ele usa mais realista. Ele trabalha com mais realismo. Você vê as pedras, você vê as árvores, tem uns cenários que são muito bem... Você vê a lua, por exemplo, como é que a lua é bem feita, né? E o personagem... É quase como um desenho animado, que você tem um fundo que tem pintura e depois entra aquele... No caso, tinha um acetato que entrava com um personagem desenhado só com uma linhazinha e cor, né? Isso é interessante, porque esse contraste de desenho dele sempre me chamou muita atenção. Ele desenha simples, o personagem mais bidimensional até quase, mas o fundo não. O fundo ele bota uma coisa mais realista. Que o Scott McCloud, no livro dele, do Desvendando dos Quadrinhos, ele comenta isso. Mas eu não vou pegar mais tempo aqui, não. Vai lá, Pedro. Aproveitar para falar para o pessoal, né, que como o João falou aí, não são só perguntas e respostas, então todo mundo, até quem está aí com a câmera fechada, quiser comentar pontos altos, né, destaques, o que achou de ruim no álbum, fica à vontade, tá? Eu quero aproveitar o gancho de alguns comentários que foram feitos aqui para falar minha opinião, né, também a respeito disso. Tem algo ali que o Ricardo Lima falou que eu concordo muito, que é você não vê nenhum autor sobre Hergé declarar que ele era esquerda, que ele não era, né? Ou que ele era direita, ou que ele era fascista, ou que ele era comunista, né? A gente vê que realmente ao longo do caminho o Hergé ele teve uma evolução no seu pensamento, né? Eu acho que ele abriu muito a mente. Eu atribuo muito isso ao convívio social dele, digamos assim, né? Porque se a gente observa o início da história do Hergé, como vocês já bem falaram aí, pensa num estagiário, né, começando numa empresa. Era o Hergé lá no jornal, né, onde ele trabalhava.
Então, tudo que o abade lá dizia, ele tinha que fazer. Obviamente que isso não anula o Hergé de concordar com as ideias do padre, né? Até porque eram ideias que eram comuns naquela época. Mas eu acho que houve um avanço no pensamento dele, porque se você avança alguns anos e chega lá no Loto Azul, a gente vê que o trabalho de pesquisa, a preocupação que ele teve em retratar com mais fidelidade a realidade foi imensa, né? Então, a gente teve ali a influência do Chang, né? Teve a influência também de um outro padre na época que fez esse contato entre ele e o Chang. Eu acho que isso contribuiu para que, com o tempo, ele fosse abrindo a mente e se desvinculando um pouco da ideia do mentor dele. Então, esses primeiros 3 álbuns da carreira dele, eu não diria que é nem só até Tintin no Congo, eu diria que até Tintin na América ainda tem uma influência forte do editor-chefe lá do jornal onde o Hergé trabalhava. E aí eu queria também trazer, né, uma curiosidade, né, esse facsímile da primeira edição, onde o Tintin aparece no Le Petit Vingtième. Me corrijam aí quem fala o francês fluentemente. 20e, pronto. Onde aparece aqui a primeira aventura de Tintin. E eu nessa releitura, né, eu passei a observar, é como o Ricardo fez, né, eu fiz questão de reler com o Ricardo Leite agora. Eu fiz questão de reler com cuidado, porque faz muito tempo mesmo que eu li, e aí eu percebi algumas coisas que, embora esse álbum ele seja muito diferente de todo o resto das aventuras de Tintin, mas tem algumas marcas em Tintin ali que são permanentes, né? Então, por exemplo, o fato da aventura começar do nada. Observem que, acredito que 99%, se não todas as aventuras de Tintin, a história começa do nada. Seja o Milou se batendo numa latinha, né? Seja o Tintin encontrando ali um barco para dar para o capitão de presente, e a aventura começa sem ter uma introdução. Com essa parecida, né? Na segunda página a gente já vê ali que tem os vilões que querem impedir o Tintin de chegar até a Rússia e fazer a reportagem para expor o que ele iria ver. Então, ao longo dessa trajetória, a gente vê que tem muitas similaridades, eu acho, entre o que acontece com o Tintin nos álbuns mais famosos ou nos álbuns posteriores. Tem outro ponto também, que são alguns pontos altos na história que a gente não vê acontecer em outros álbuns de Tintin. Por exemplo, nesse álbum, é o único álbum que eu lembro, pelo menos, em que aparece o chefe do Tintin, né? Então, ali, Tintin ele é designado para ir até a Rússia por um senhorzinho, né, de cavanhaque, e a gente não vê isso acontecer em outros álbuns, né? Então, esse Pedro, mais que isso, nesse álbum ele escreve uma reportagem, ele, de fato, é jornalista. E manda, ele escrevendo o texto, bota no envelope e manda. Não sei de outra reportagem que ele tenha escrito na vida. Não tem. Era outro ponto que eu ia destacar, né? É o único álbum que a gente vê Tintin preocupado em escrever uma reportagem, preocupado com que seja um bom artigo, e aí tem uma pilha de páginas, né, que ele escreve, então foi um artigo muito longo. Embora em Tintin no Congo, eu diria que a reportagem dele foi uma reportagem fotográfica e cinematográfica, né? Mas como a gente está falando no país dos soviéticos, eu acho que realmente a primeira e única reportagem escrita do Tintin é nesse álbum aí. E um outro ponto que eu queria destacar aqui são as influências do Hergé, né? Além da questão da influência da pessoa que era o mentor dele, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre esse álbum, a gente percebe que Hergé ele não tinha muita referência a não ser o que ele ouvia ou o que ele lia, que era publicado pela própria mídia conservadora, fascista ou não, que existia lá na época, né? Então, um desses livros foi um livro Moscou sans voile, eu não sei se é assim que pronuncia, Moscou sem velas, algo assim. Bruno, me corrija, vocês que falam francês, que ele é um livro que foi escrito, se não me engano, por um conde, né, que voltou da Rússia soviética, e ali ele dá a visão dele. Inclusive, tem trechos da obra do Tintin no País dos Soviéticos que são basicamente trechos copiando o que acontece ali naquele livro, né? Como a questão das eleições, com o pessoal sendo ameaçado ali por um revólver, a questão das falsas fábricas que existem lá na Rússia, né? E que eles tentam impedir o Tintin de mostrar. Então, ele realmente não tinha acesso a muita informação, porque a única informação que chegava era uma informação tendenciosa, né? Se era fato ou não, o fato era que era muito tendenciosa para pintar o comunismo como algo
pior do que o que ele foi naquela época ali na Rússia. E só mais um ponto, né, que eu não sei se eu vou falar de novo por causa do nosso tempo. Tem um destaque aqui no álbum, em que logo nas primeiras páginas a gente percebe algumas cenas, tipo esses quadrinhos aqui, né? Todos em preto, todos escuros. E no livro Tintin, o Sonho e a Realidade, ele vem mostrando que isso é uma referência ao pintor russo Kazimir Malevich. Então, o Hergé ele teve influência até mesmo de um artista russo, né? Que pintou um quadro, uma tela toda em preto, né? E ele retratou isso. Tem algumas cenas dos quadrinhos de Tintin no País dos Sovietes que acontecem todas no escuro, né? E eu acho que é bem legal, porque são cenas muito dinâmicas, apesar de ser um quadrinho todo preto, mas que falam muito. Pedro, eu queria aproveitar, já que você está falando, fala um pouquinho sobre Tintim por Tintim, porque muita gente chegou por você, outros por mim, outros pelo Bruno Porto, e por aí vai. Fala um pouquinho, né? Não sei se todo mundo conhece. Pois é, o Tintim por Tintim, a gente está caminhando aí para 13 anos, nasceu como um hobby, continua sendo um hobby, né? Hoje ele está muito mais ativo nas redes sociais do que no blog em si, só que o blog eu acho que ainda é um catálogo lá, né, de informações muito relevante, principalmente porque a gente é muito carente em língua portuguesa quando o assunto é Tintim, e tem inclusive lá um post, né, um artigo sobre Tintim no País dos Sovietes, que eu publiquei há alguns anos. Foi uma época que eu tinha mais tempo, né? Então eu estava publicando uma série de artigos sobre os álbuns, e o primeiro deles foi sobre Tintim no País dos Sovietes. Então, quem não leu ainda, se tiver a oportunidade de dar uma olhadinha lá, tá lá logo na barra, no menu inicial, tem especiais, e aí tem os especiais sobre alguns desses álbuns, né? Então, acompanhe também aí no Instagram, que eu estou postando alguns conteúdos sobre as inspirações de Hergé, as criações de Hergé fora Tintim. Então, acho que vocês vão gostar muito, né? Acredito que a maioria aqui conheça, né? O Tintim por Tintim, mas quem não conhecer, já segue aí e participe, tá? Mas, Bruno, temos um comentário ou uma pergunta, a gente tanto faz, do Kleber Arruda. Tem tempo ainda, Bruno? Claro! Kleber Arruda com esse fundo de tela maravilhoso, como não, pô? Bora lá, Kleber. E segunda-feira amanhã é feriado aqui na Holanda, então relaxa. Tranquilo. Muito obrigado a oportunidade, pessoal, de falar. Eu queria direcionar essa pergunta ao Ricardo Leite, que falou, né, que tem o domínio do desenho, mas eu queria abrir também, óbvio, né, para quem quiser me dar essa informação, né? A gente viu, eu conhecendo o Tintim, né, talvez eu sou da geração dos anos 80, então eu acompanhei Tintim pela Rede Cultura, eu não tive acesso, né, à parte de impresso de Tintim, nunca tive em mãos, e vou iniciar as minhas coleções a partir de agora, né, conheci o Tintim aqui o Tintim por Tintim pelo Twitter. Então, eu nas minhas observações do País dos Sovietes, falou-se do traço muito grosseiro para quem bate o olho pela primeira vez com a obra do Hergé ali no País dos Sovietes, né? Então, eu queria saber hoje se vocês entendem se isso de forma declarada ou não, se vocês sabem hoje de artistas famosos ou não que recebem a influência do Hergé no traço, porque eu, como uma pessoa dos anos 80 que via a parte de desenho, eu vejo o traço do Hergé muito no Jim Jenkins, que é quem fez o Doug, né? Que hoje ele está voltando ao Disney+. Só que eu acho o traço do Hergé muito peculiar, e eu não tenho muitas referências se o traço dele influenciou pessoas, se influenciou grandes artistas a fazerem algo parecido ou fazerem muitas referências ao Tintim. Eu tenho essa curiosidade de saber sobre traço, sobre a parte da arte do Tintim. Tá, então você pediu que eu tentasse responder isso, né? Sim. Não, com certeza ele influenciou muitos artistas, muitos. Mas, assim, tem dois tipos de influência que eu acho que o Hergé exerceu, tá? Um é sobre a técnica mesmo de quadrinhos, narrativa, como é que você conduz uma história. Então, um dado interessante, se você quiser, só para a gente falar um pouquinho disso aí, que é técnica de narrativa, o Hergé, ele montava uma história, ele tinha uma aventura, né? Tinha um começo, meio e fim, né? Tinha uma história lá que acontecia... Tinha a quest dele lá.
Oi, desculpa. Não, eu falo, tinha a quest dele, né? Tinha a missão a ser cumprida, né, do Tintin. Tinha uma missão lá, era uma aventura. E as piadas eram inseridas pontualmente. Então, a história dele tem uma história, aí você tem lá o Dupont fazendo uma atrapalhada, você tem o Capitão Haddock fazendo outra coisa engraçada. Então, o humor entra o tempo todo, mas entra pontualmente. A aventura é o principal. Quando você vai para um Asterix, por exemplo, você vê que é outra técnica de narrativa completamente diferente. O Asterix é piada em piada e a história é conduzida pela piada. Não tem uma... cada cena da história é uma piada. Sim. Entendeu? É uma gag, como eles chamam, né? Então, o Desot, eu já vi uma entrevista do Desot que ele fala isso, ele fala assim, não, se eu estava com o Goscinny, né, e a gente ficava lá discutindo, o Goscinny é o que fazia história e ele era o desenhista. Então, a gente ficava lá bolando piada. E a história vai sendo construída a partir... O que dá uma boa piada, a história vai para lá. Se não der boa piada, a gente vai para o outro lado. Então, assim, são técnicas de narrativa muito diferentes. Eu acho que a aventura do Tintin exerceu uma influência muito grande sobre muitos artistas, tá? Então, respondendo a tua pergunta sobre a técnica narrativa. Agora, você perguntou do desenho. O desenho também. Eu vou te dar um exemplo só, porque senão a gente vai ter que ficar aqui um tempo. O Bruno vai falar do que fez a sinalização lá do... Né, eu sempre esqueço o nome dele, Bruno, você vai saber. Do que fez a sinalização do próprio museu, que é o que fez que desenhou esse livro aí que alguém mostrou aí das aventuras de Tintin, né? As aventuras de Tintin. Do Hergé, aliás. Pois é. Esse cara é totalmente influenciado por ele. Você tem o Chaland, né? O Yves Chaland também, que é completamente influenciado por ele, que desenha até alguns personagens parecidos até com o Tintin, e todo mundo que veio mais ou menos com a linha clara, você pega Edgar P. Jacob, que fez lá o Blake Mortimer, você pega muitos desenhistas belgas, né? Olha, tá aí o nome dele. John Marston. Ele fez a sinalização do Museu Hergé. Mas tem muita gente que desenha a partir desse estilo. O que eu volto atrás no tempo e lembro novamente que o próprio Hergé é fruto de um estilo de época. Se você pegar o J. Carlos, que é um desenhista brasileiro, está aqui no Brasil, mas que é contemporâneo da época do Hergé, que talvez não lesse nem Tintin, nem conhecesse Tintin, ele tem um desenho muito parecido de personagem, como tinha lá o Pafuncio Marocas, do George McManus. Então, assim, é um estilo de... Se você pegar os primeiros desenhos animados da Disney, né, a forma de fazer as figuras, o tipo de linha, lembra um pouco esse estilo. Então, assim, o Hergé está inserido dentro de uma época, mas ele não tem a dúvida de que o personagem dele ficou tão importante na Europa, principalmente, que ele é uma influência para toda uma geração. Ele é o grande pai do quadrinho europeu, diria assim. Legal, eu acho que eu poderia falar horas sobre isso, com muito mais propriedade, até sobre essa influência dele do quadrinho europeu, porque eu acho bacana que você fale, Pedro. Você certamente tem muito para falar, ou o Bruno mesmo, não sei. Ricardo Cunha Lima também certamente vai ter muito, que estudam isso frequentemente. Eu não, eu leio, eu sou um leitor. É diferente, eu leio, gosto de desenho, fico vendo os desenhos. Mas ele tem muita influência. Agora, o desenho dele está muito imaturo nesse primeiro livro, porque ele estava começando. Estava com 21 anos que ele começou a desenhar isso. E, logicamente, ele ainda tinha um desenho muito frágil, estava descobrindo os caminhos e tal. Mas ele, como disse o Ricardo Cunha Lima também, ele inovou muito nesse livro. Ele já traz uma série de inovações, porque naquela época não tinha comparação com outros. Você não tinha outros livros sendo criados ainda. Tinha pouca coisa sendo criada. Na verdade, tinha alguns. Tinha o Zigpuss, que é uma influência clara, que é do Alain Saint-Ogan, que também é um belga que ele se inspirou, que é muito parecido. Se você botar Zigpuss do lado do Tintin, você vai ver que tem uma influência nítida, clara ali, sabe? E ele, inclusive, reverenciava muito o Alain Saint-Ogan. Alain Saint-Ogan viveu muitos anos e durante muito tempo ele publicou, e o Hergé prestava muitas reverências a ele. Então, assim, não tem muito como você dizer que uma pessoa não é fruto de sua época, sabe? Todo mundo está sendo influenciado e influenciando todo mundo. Mas que a grandiosidade que o Tintin ganhou, né, como personagem, projeção, aí teve uma série de fatores, né? Que eu acho que tem fatores comerciais, que conseguiu publicar no mundo todo. Outros personagens talvez não tenham tido a mesma sabedoria, outros autores, né, não tiveram a mesma capacidade comercial e tal. Ele conseguiu fazer aquilo virar um ícone bacana. E você vê, o Tintin acabou foi a última vez que ele foi publicado. Hergé morreu em 83,
Desde então não tem mais uma linha sendo desenhada de Tintim, e a gente idolatra, até hoje estamos aqui fazendo um bate-papo. Quantos anos depois? Nem sei calcular, 40, 50 anos depois. Então, assim, não, eu estou exagerando, tem um pouco menos que isso. Mas, de qualquer forma, cara, e aí, vou jogar uma polêmica aqui, tem muito que a ver com o trabalho do atual marido da nossa viúva lá, da Fanny. Porque, como é que é o nome dele mesmo, gente? Eu esqueci o nome dele, ajuda aí. Nick Rodwell. Ele é polêmico, né? Um cara difícil, mas ele conseguiu transformar o Tintim num produto. Você hoje tem livros sendo lançados do Tintim, como esse livro aí dos sonhos, que apareceu aí, alguém mostrou, acho que foi o Bruno que mostrou uma página do livro dos sonhos, ou foi o Pedro? Foi o Pedro. Pois é, isso aí é um produto feito a partir do Tintim, né? Então, assim, eles pegam o material que existe, reeditam em outras, né? Olha só. São maravilhosos os produtos, e a gente vai mantendo o mito, né? Faz filme, faz isso. Você, por exemplo, já foi introduzido ao mundo do Tintim através dos filmes, né? Dos desenhos. Os desenhos, que eu, sim. pessoalmente, acho desenhos muito sofríveis, tá? Minha filha assistiu esses filmes todos. E eu assisti com ela. Como eu conheci os álbuns, eu falei, ai, meu Deus do céu, como isso é ruim. Mas... Que isso, é provável. O desenho da cultura eu particularmente gostava, mas assim, como eu não tenho outra régua que não seja ele, o filme eu nem vi. O filme eu nem vi. Então, assim, talvez eu mude de opinião, mas o desenho era, para minha geração, foi um desenho guardado com muito carinho, vamos dizer assim. Ricardo, cuidado para você não ser cancelado com essa blasfêmia, viu? Pessoal, olha só, temos aqui uma pergunta do Regis. Regis não comentou, né? Muito obrigado, Ricardo. Valeu pela... Vamos lá, Regis. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a todos, né? Eu sou de Caraguatatuba aqui, tenho, assim como o Kleber, o contato meu é de 87 em diante, pela cultura também. Não tinha pego os livros do Hergé, comecei pelo Tintim por Tintim, seguindo nas redes sociais através do jornal e alguns personagens que eu crio no jornal aqui que eu trabalho. E o que me chama a atenção, talvez, seja alguma coisa um pouco atual, não sei, né? Aquilo, quando ele caiu no esgoto, tal, que ele se molha inteiro e vai anotar no papel o testamento para o Milu. Mas aí entraria a questão da produção. Hoje a gente também trabalha com muito prazo, com muita correria. Será que por isso que foi, talvez da idade, tal, ele está escrevendo, tal, tem algumas coisas da narrativa e tal, ele espirra e consegue quebrar a grade aqui para ele escapar com o Milu. Mas será que talvez essa correria dele ter que entregar no prazo pode ser uma problemática na época de hoje em dia, que hoje é o que mais tem, né? Ilustrador, eu passo mal aqui com ilustrador com prazo. Acho que eu posso falar um pouco sobre isso, não que eu seja ilustrador, tá? Falar sobre o Hergé mesmo. Eu acho que foi até o Bruno que trouxe essa questão, que o Le Petit Vingtième, ele era publicado às quintas, né? Então, tem relatos de que Hergé, às vezes, na quarta-feira, não sabia o que ele ia fazer. Então, ele, muitas vezes, foi feito realmente às pressas. Improviso ali, né? E com detalhe, ele tinha que deixar sempre um gancho no final para que as pessoas comprassem o jornalzinho semana que vem. Então, essa cena, se não me engano, do ele espirrar e quebrar tudo, né? A grade, se eu não me engano, é no finalzinho, né? De uma página dupla. Para outra, Então, ele tinha que criar um gancho para a semana que vem e garantir que as pessoas voltassem, isso aí. Voltassem lá e comprassem. Realmente devia ser um desafio enorme para ele. Que não tinha equipe naquela época, né? Ah, tá. Entendi. Sou influenciado. Hoje sou repórter por causa do Tintim. E sofro por causa disso, que olha, não é fácil, não. Você não sabe se você agradece, você fica chateado. É bem assim. Bruno, quer comentar alguma coisa, Bruno? Você levantou a mão aqui? Não, eu ia falar com o Pedro Brito o seguinte, eu não sou o Bruno, mas eu vou falar com o Pedro Brito o seguinte. Mas é que eu levantei a mão, você não apertou o Bruno, lembra? Você mostrou os quadrinhos todos pretos, né? Todo preto, só com balãozinho em branco. Cara, eu fiz a revista Bundas durante um tempo, né? Então, eu estive com o Chico Caruso presente, é isso aí. Eu tive com o Chico Caruso em algumas vezes que ele tinha que fazer um cartoon, ele estava atrasado, não sei o quê, não dava tempo de ir no jornal. Ele pegava o telefone e falava assim, inverte o cartoon, faz assim, muda o texto do
do cartoon para tal, e pronto. E aí, então, assim, tem muito improviso com prazo, sabe? Então, não duvido que essas páginas, esses quadros pretos, tenham sido uma necessidade de prazo. Pô, entregar, tem que entrar na gráfica, bota o preto aqui, bota o balão e resolveu o problema. Ele pode ter tido algumas ideias assim, para simplificar. O meu comentário, Bruno, na verdade, era em cima de uma coisa que o Ricardo falou, que eu posso falar mais à frente, que era em relação aos produtos do Tintin. Porque eu tenho para mim que essa colorização que o país dos sovietes passou em 2017, que o Tintin na África passou em 2019, do álbum original, ele tem, obviamente, ele tem quase que exclusivamente esse interesse de você botar produto na praça, porque é muito complicado, e a gente tem algumas dos produtos do Tintin no país soviético muito bonitinhos, que é uma estatuetazinha dele em preto e branco e cinza, o carrinho, etc. e tal. Quando você pinta, você cria um negócio todo novo, né? A gente pode até chegar e dizer que, puxa, no país soviético é interessante, é legal você poder criar um interesse para as pessoas que não leriam o preto e branco, mas a história não foi redesenhada, a história não foi editada para baixar das 140 para 60 páginas, ela simplesmente foi colorida. E aí você cria agendas e livros e coisas. No Tintin, no Congo, esse colorido de 2019, e o plano, pelo que eu entendi, é de a cada 2 anos você recolorir aqueles 9 álbuns originais, que já foram redesenhados, né? É justamente isso, é você vender. Porque fica muito mais palatável você comprar um cartaz, um pôster, um postal, um negócio. E você, dentro desse universo do Tintin, que o Ricardo tinha falado, você tem um colecionista, você tem colecionistas. Então, o cara passa a criar um novo completismo para ele. Eu tenho todos os álbuns do Tintin. Você tem todos? Você tem as versões coloridas? Você tem a versão que a Globo Livros publicou dos originais? Mercado, né? Você mercado. tem o comentado. Você tem... Então, você agora tem a mini edição, porque tem uma mini edição que vai... Você tem a versão original... Quantas versões da Ilha Negra você tem? A preto e branco, a colorida, porque a Ilha Negra tem 3 versões, né? Ou a de 1966. Eu tenho as 3. Eu tenho as 3 no original. Então, vai criando, né? Então, é só dentro desse comentário, de novo, não atrelado aos produtos, mas em especial a esse processo de colorização do soviético. O Rafa queria falar, né, Rafa? Rafael? Isso, eu vou pincelar um monte de coisa que foi falado aí, né? Primeiro, essa questão que você está falando do Rodwell, né? E do espólio aí do RG. Eu acho que muito mais do que o colecionismo e também essa coisa do Tintin ter virado uma marca forte, também ele incentivou essa questão do valor da obra de arte, né? Porque o Tintin acabou virando obra de arte leiloada por milhões de euros, né? Então, assim, é uma coisa que é uma característica do Tintin que não acontece com tanta constância com outros propriedades intelectuais, né? Principalmente no quadrinho europeu. E aí, puxando um pouco nisso, né? A gente estava falando, vou voltar um pouco sobre o álbum em si, né? Que a gente estava falando aqui, outras coisas que eu reli agora recentemente, né? De um tempo que eu li, eu achei 2 vezes só esse álbum, e que eu acho que é legal comentar. Primeiro porque, como tintinófilo, né, no Brasil, eu peguei aquela... Eu conheci pelos livros da Record, né, e aí eu comecei a ler pela Companhia das Letras. E a Companhia das Letras, assim como a Record, não lançou logo de primeiro, né, o país soviético. Ela lançou logo no final, salvo engano, acho que foi o último lançamento. E aí, assim, é engraçado, porque assim como vocês, eu também li o Sovietes por último, né? Eu cheguei a ler todos os livros do Tintin e li esse por último. Então é muito interessante isso. E aqui a gente está fazendo o contrário, né? A gente está indo na ordem cronológica. Então, assim, acho que é a primeira vez que eu vou ler numa ordem cronológica de lançamento e ver essa evolução do personagem, o que é muito interessante também, assim. E aí o que eu acho legal, assim, né, eu como tinha muito tempo que eu não tinha lido esse, eu lembrava de algumas coisas, e uma coisa que realmente me puxava muito a atenção e que era muito memorável para mim era o Milu, né? Milu, acho que nesse álbum ele é realmente a estrela aí, porque, salvo engano, acho que na minha cabeça, assim, é esse e Cetro de Otocar, eu acho que o Milu, né, me lembra mais, mas é porque eu gosto muito de uns quadrinhos, assim, que toda vez eu vejo eu começo a rir, assim, que é o Milu fantasiado de fantasma, sabe? O Milu fantasiado de um leopardo, né, um guepardo, sei lá, e aí
Enfim, é um tigre, na verdade. E aí, assim, eu acho que o Milu, ele consegue, apesar do álbum estar muito datado, eu acho que esse humor, slapstick comedy, né, que até citaram o Chaplin aí, e esse humor muito visual do EG funciona muito bem, né? E aí, vocês tinham falado dessa questão das piadas que vão levando a história. O meu irmão, ele gosta de citar esse álbum como Tintim Pica-Pau, né? Porque ele parece muito o Pica-Pau, sabe? Aquele personagem que chega lá e só tá querendo encher o saco dos outros, sabe? Tem uma sequência que ele tá no meio da rua, assim, aí tem só tem um sujeito andando, e o Tintim vai lá e dá uma cacetada no cara pra poder arrumar o carro, sabe? Que o cara não tinha nada a ver. Então, assim, ele vai pra União Soviética só pra causar e trazer problemas, basicamente, assim. Então, é engraçado isso, porque realmente não é uma história, né? Não tem uma narrativa, é só, né, coisas acontecendo. Enfim, para finalizar também a minha fala, né, uma coisa que eu acho interessante, né, que até o Brito estava citando aí, o fato dele ser a única obra que o Tintin é mostrado escrevendo, se não me engano, na animação Tintin da América, na América, se não me engano, tem um trecho que ele está escrevendo também na máquina de escrever. Essa imagem é muito louca, assim, porque, né, a gente não vê o Tintin escrevendo na máquina de escrever, inclusive acho que ele está escrevendo manuscritos, né, nesse livro. E aí, uma coisa que eu acho legal no início, que é o primeiro quadrinho, né, que é um texto, ele fala justamente que o repórter Tintin vai fazer vídeos, imagens, né, junto com o Milu, e aí são todas fotos rigorosamente autênticas, né? E o que não tem nesse álbum é autenticidade, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante isso, porque ele se apresenta como uma coisa completamente autêntica e não é, sabe? É muito pelo contrário. Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque, enfim, né, chega a ser até engraçado, sabe? Ele colocar ali aquele herói autêntico mostrando a União Soviética como ela é, mas não tem nada a ver Não. disso. Então, enfim. Só para responder 2 pontos aí, Rafa, o Tintin no País dos Sovietes, ele foi lançado pela primeira vez na coleção regular, né, no mundo, no aniversário de, se não me engano, 70 anos de Tintin, em 99. E aqui no Brasil ele só saiu em 2008, então quem leu depois não leu tão atrasado assim, porque realmente aqui no Brasil ele saiu muito tarde, né? O Tintim por Tintim já existia, inclusive, eu lembrei porque eu cheguei a noticiar o lançamento desse álbum aqui no Brasil, o Tintim no País Soviético. E sobre essa cena de Tintim na América, só um parêntese também, já rapidinho, gente. O curioso é que na animação da Nelvana, o Tintim na América ele é o último episódio. E Tintim aparece, se não me engano, na máquina de escrever. Lá na máquina de escrever, escrevendo uma reportagem. E aí, quando termina a reportagem, ele sai correndo e aí onde tem aquela cena icônica, né, do Tintim correndo com o holofote, com o Milu, é a cena final da série da Nelvana. Então, massa, uma curiosidade bem legal isso aí. Gabriela quer comentar. Gabriela, fica à vontade. Ela vai escrever no chat porque o microfone dela não está funcionando. Tá bem. Ok. Estou vendo aqui. Agora que eu vi. Beleza. Vamos aguardar a Gabriela, então. Vou aproveitar essa deixa que já vou nessa. Muito obrigado aí, gente. Prazer estar com vocês aí. Até a próxima. Mês que vem estamos juntos, hein? Vamos lá, vamos lá. Mês que vem, Tintim no Congo, hein? Mês que vem é pesado. A Gabriela falando, estou aqui para ser leitora do maravilhoso blog Tintim por Tintim. Aí, Pedro, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho duas perguntas. A primeira, essa observação que foi feita... Peraí, gente, por aqui. Acho que pelo Bruno. Feita pelo Bruno sobre o desenho de RG ser muito bem estruturado. Eu fiquei curiosa. Será que poderiam falar mais sobre isso? Sobre o que é um desenho bem estruturado? Então, Bruno, vamos separar aqui, então, são duas perguntas. Você pode responder essa? Primeira, o que é um desenho bem estruturado, Bruno Porto? Eu tenho o Ricardo Leite aqui nesse chat. Você quer que eu responda isso? Você não está entendendo. Eu tenho o Ricardo Leite e tenho o Ricardo Cunha Lima aqui, entendeu? Não vou nem dizer que são professores de desenho, mas são conhecedores. O Ricardo Lima está com a mãozinha levantada também. Então, joga para o Ricardo Lima, que ele é bom de falar essas coisas. O Ricardo Leite, eu estamos aqui já... Eu esqueci a mãozinha levantada, porque eu ia comentar um negócio do Bruno, mas eu já nem me lembro o que era. Eu acho que Bruno, você que falou que é o desenho bem estruturado, né? Eu concordo. E o que eu acho que ele quer, eu vou tentar decifrar o que o Bruno está querendo dizer com o desenho estruturado. Se eu estiver errado, você me corrige. É que eu acho que ele é um desenho... Exatamente isso que eu quis dizer. O desenho bem estruturado ali, a ideia, uma coisa que acho que o Ricardo falou
que é super importante, é que é o desenho daquela época. Assim, o desenho daquela época. Você quer pegar bem mesmo, você poder se sentir, porque acho que muitas pessoas estão perguntando isso. O que é esse desenho estranho do Tintin? Esse não é o Tintin que eu estou acostumado. Eu tive essa sensação também, que eu não me lembro quem foi que falou, que quando eu era garoto eu achei um mistério. Como é que tem uma história anticomunista do Tintin? Eu, quando era pequeno, eu não entendia isso, que eu cheguei a ver. Então, e ver aquele desenho era estranho. Exatamente. Eu tive também esse sentimento na mesma época. A gente tem a mesma idade. E aí, quando vi o desenho dele, se você for ver o desenho do o Gato Félix, que foi o desenho que influenciou o Walt Disney para criar o Mickey, você vai começar a entender melhor o desenho, talvez, do Tintin. Você vai ver que é um desenho bem simples, tá? Se você pegar, no artigo eu falo um pouco sobre isso, se você pega o padrão de ilustração do passado, ou do século XIX, ou começo do século XX, ele era muito detalhado. Para a gente seria quase um desenho meio clássico, cheio de detalhes e tal. Esse desenho que você vai ver pelo Gato Félix é um desenho simples, só que com o tempo o desenho simples ficou elaborado, como o Ricardo falou, o fundo é detalhado, o próprio Mickey, você vê o desenho do Mickey, o Mickey é simples, mas o fundo é detalhado. Isso é uma coisa que o Ricardo mencionou em relação ao Scott McCloud, que ele fala muito sobre isso. Então, assim, ele é um desenho muito consistente, ele é muito claro, as coisas são bem definidas. E aí, falando outra coisa que foi mencionada também, isso é ótimo para produzir em larga escala, né? Você tem que entregar amanhã, é muito mais fácil fazer um desenho super simples e bem estruturado, como o Bruno falou, para você poder entregar em rápido e fazer em produção em massa. E nessa época a produção em massa estava cada vez maior, como o Bruno falou muito bem também. Então acho que é um desenho que tem muito a ver com aquela época, mas é legal você procurar desenhistas dessa época para você ver. O próprio J. Carlos, que o Ricardo falou, o desenho dele às vezes era um pouco simplificado, ele vai ficando mais sofisticado, embora eu vou dizer uma coisa, eu amo o Hergé, eu sou fã do Hergé, não sou fã da Marvel, não sou fã nada desses outros heróis, não. E, pois eu gosto mesmo do Hergé. O J. Carlos consegue ser melhor desenhista, eu acho, do que o próprio Hergé. Eu não sei se o Ricardo Leite vai concordar comigo, mas eu acho o exemplo dele fantástico. Assim. Então, acho que é isso. É um desenho dessa época, um desenho voltado para a produção em massa mesmo, assim, mais simplificado, sem tantos detalhes. Talvez acho que seja isso. Se o Bruno Porto concordar que era isso que ele está querendo dizer. Eu sempre concordo com você. Não, o que eu vou acrescentar aí... Só falar uma coisinha, Ricardo, rapidamente. Só em cima do que o Lima falou. Sim, uma coisa que eu também acho que eu estava mencionando, se fui eu que mencionei o bem estruturado, eu estava falando também da questão da composição da linha clara. Isso não é nem sou exatamente que digo, é o amigo do Ricardo Leite, Scott McCloud, que fala isso, que fala que na linha clara você tem nos quadros, nos requadros, né, dos quadrinhos, por assim dizer, da linha clara, você tem um equilíbrio na composição, não tem nada que grite mais do que o outro, muito por conta dessa ausência de chiaro escuro, etc. E tal. Foi uma das coisas que eu mencionei sobre a obra do Hergé de uma maneira geral. No soviético, você ainda vê que ele está lá. Desculpa, Ricardo Leite. Não, eu queria só acrescentar um detalhe, que é o seguinte, quando eu comentei que ele faz os lápis muito trabalhados, eu acho que isso tem muito a ver com o que eu poderia dizer que é um desenho bem estruturado, porque ele estuda muito a composição. Ele não sai desenhando, faz um lapisinho aqui e publica. Se você olhar os que eu chamei, o termo em francês é crayonné, vem de crayon, né, de crayonné, são lápis, né, são os lápis do Hergé, são espetaculares. Não é? Aí você vê ali que ele tem uma capacidade de desenho superior, ele é espetacular, ele desenha muito, muito. Depois ele simplifica, quando ele pega aquele lápis que está todo trabalhado, estudando, ele muda a perspectiva, às vezes, disso ou daquilo, e aí ele vai e faz aquela linha que faz crer que o desenho é muito simples. Quem faz a mesma coisa, usando um outro brasileiro como exemplo aqui, é o Ziraldo. Ziraldo, eu trabalhei muitos anos perto dele, vendo ele desenhar. Se olha para o desenho do Ziraldo, o desenho é espontâneo. Ele faz um traço assim, vai, parece que ele está dando umas navalhadas no papel, assim, e o desenho fica solto. Só que quando você vai ver o que tem por baixo daquilo, ele faz o desenho a lápis, aí ele muda, depois ele vai lá na Xerox, amplia, diminui, não sei o quê. Quando ele chega no desenho, ou seja, quando ele constrói o desenho que ele de fato quer, ele vai lá e aí ele faz uma soltura impressionante. Quem olha, pensa que ele desenha aquilo assim, ó, pá. Não é.
é super programado, super planejado. O Hergé é a mesma coisa. Então, ele estrutura muito bem o desenho é muito programado, a composição dos quadros é muito pesquisada, e quando você olha, parece o desenho limpinho, bonitinho, frufru e tal, mas, cara, por baixo daquilo tem muita qualidade de desenho. Concordo com o Ricardo, viu, o Xarai, Cunha Lima, que o J. Carlos eu acho que é imbatível, tá? Incrível. Ele é um gênio. Aliás, atrás de mim tem um J. Carlos aqui, ó. Não sei se você tá vendo aqui. Cara. Não, já tô colocando aqui já, para ver. Tem um J. Carlos aqui, tem outro ali, e eu tenho mais uns 3 na gaveta. O cara é bom pra caramba, meu, desenha muito. Dos brasileiros, eu diria... É porque ele é muito antigo, né? Da época do começo do EG. Então, você pega a década de 30, né? Década de 20, 30. Então, assim, 40, então no máximo. Mas ele é muito bom, desenha muito, muito, muito. E, Ricardo, tem que aproveitar aqui, cara, que você que é o grande colecionador e tem esse desenho maravilhoso, o Pedro, cara, tá com esse Petit Vanteme aí também, eu enlouqueci, cara. Ele tem a primeira historinha o número 1, cara. Putz, incrível isso. A inveja aqui tá total. Parabéns ao Pedro. Tem um Petit Vanteme aqui também, que é de 34, que é do Loto Azul, mas ele puxar o primeirão me deixou aqui também nervoso. Pessoal, tem a segunda pergunta da Gabriela. Do Tintin. Eu tenho um busto de madeira que eu comprei na feira do Tintin. Bom, grande. Beleza. Posso só responder? É para você responder. Não, a pergunta... Pois é, não era das pranchas originais, que aqui na resposta, Gabriela, saiu orientais. Então a gente já pensa, Loto Azul, eu acho que eram as pranchas originais. Se elas existem ou se ainda se perderam. E muita coisa existe, né? O arquivo do Museu Hergé, que era ou ainda é a Fundação Moulinsan, é gigantesco. E aí eles têm essa questão de estar expondo no museu, eles produzem esses livros todos, né, eu acho que livros pesados, né, com essas fotografias, com esses originais, com essas coisas todas. Então, muita coisa você tem, né? Alguma coisa você encontra pelos preços mais absurdos. Eu não vou nem levantar essa lebre que o Ricardo Leite tem um desenho do Hergé, que o Ricardo Leite tem uma carta do Hergé, que ele vai dizer que perdeu, mas a gente sabe que não, né? A gente sabe, eu sei disso. Não vou deixar você falar agora sobre isso, você vai falar no próximo encontro, porque senão tem gancho, tem que ter gancho. No próximo encontro, o Ricardo Leite vai falar sobre a carta do Hergé que ele recebeu. Tá? Mas esses originais, muita coisa existe, não sei se todas as coisas. Agora, uma coisa que o Pedro levantou, como é que se publicou, se perdeu, e muita coisa eu acho que pode ser engenharia reversa mesmo, né? De você pegar e você, não vou dizer escanear, né? Mas você, enfim, pegar os álbuns e retraçar ou criar novas chapas de impressão por conta disso, quando eles foram publicados em 69, né, por ocasião dos 40 anos da série. Pessoal, olha só, são 7:55. Como a gente ia combinar até 7:30, e eu estou vendo que muita gente aqui já está indo, dizendo que tem compromisso, achava melhor a gente, até porque fica aquela sensação boa de sair no melhor momento da festa. Então, que tal a gente encerrar por aqui hoje, certo? Lembrando, Bruno, o Thiago queria falar, não sei se tem só uma pergunta do Thiago. Então bora lá, Thiago. Vamos lá. E aí a gente fecha. Ok, eu tenho uma pergunta assim. EG não republicou, alterou o Tintin no País dos Sovietes, porque seria um tema complicado, né? Mas a gente vê que atualmente é muito mais dito que é um tema complicado sobre Tintin no Congo. Então, naquela época, não se teve nenhuma problematização de Tintin no Congo? Acho que Thiago fez o gancho perfeito. Exatamente. Tá vendo, viu? Não foi combinado com o Thiago. Thiago, fica o gancho, sim, tem uma resposta imensa sobre esse ponto, né, para Tintin no Congo, tá? Certo, Thiago? Volta no mês de junho, Thiago, para a gente falar sobre isso, tá? Porque acho que esse é o central, né, Pedro? Acho que é o ponto, né? A Ana Carolina está perguntando se alguém tem a versão colorida do álbum. Eu vi alguém com a versão colorida aí atrás.
Não sei se ainda está na sala. A versão colorida nunca foi lançada no Brasil, foi? Essa de 2017? O PH, por exemplo, tem. E alguém sim, mas tem um álbum. Mas tem um álbum para vender nas livrarias, Bruno, sim, tem na Travessa. Não, por isso mesmo. Era porque no que eu pesquisei do que a companhia lançou, ela não lançou no Brasil. Até porque não é Casterman, não é? É Mulansan. É uma edição, é edição própria, né? Esses recoloridos estão sendo lançados. Não é, galera? Nick Rodell, não vai dar ponto sem nó, né? Pois é. Fala, e aí, só um ponto que o Ricardo falou aí eu acho que foi o Ricardo, né, que falou da coleção do Ricardo, do Ricardo Leite, que a gente fez uma live, né, na época que estava bombando as lives aí, eu fiz algumas lives no Tintim por Tintim, e uma delas foi uma conversa com o Ricardo, mostrando, além de mostrar o Tintim perdido, ele mostrou muito da coleção maravilhosa dele, alguns originais que ele tem, inclusive originais de Hergé. Então, se puderem dar uma olhada lá, eu posso colocar depois no Twitter, quem seguir aí no Twitter, que para achar agora todo mundo vai sair e vai ser complicado. Eu coloco o link depois no Twitter, no Instagram, aí vocês dão uma olhada lá na live que eu fiz com o Ricardo, onde ele mostra a coleção dele. Não completa, né, Ricardo? Mas mostra muita coisa legal. Não, mostro muito. Agora, só para corrigir, porque o pessoal daqui a pouco vai invadir minha casa aqui achando que eu tenho original do... Sim. Se eu tivesse original do Hergé, na magnitude de um original muito valioso, evidentemente, eu tenho original do Hergé, mas eu tenho original do estudioso Hergé. Não, peraí, não conta. Guarda para o próximo semana, para o próximo mês. Guarda. Tem muito papo pela frente, Ricardo. Muito papo. Você vai ser chamado muitas vezes, Ricardo. Você é a nossa arma secreta. Tem um monte de link aqui no chat, tá? Eu botei os links da matéria do PH sobre o Nando Reis, que alguém comentou que o Nando Reis tem uma coleção. O PH fez uma entrevista com ele sobre a coleção de livros do Tintim que o Nando Reis tem. Botei 2 links, um do Museu Hergé, de uma matéria que eu fiz para o PH lá no Museu Hergé, falando sobre esse lado de designer do Hergé. E botei um link de uma exposição do Just Swartz, que teve aqui em Roterdã, que eu fui também. Tudo lá do Eurocomics. Bom, olha, antes de mais nada, gente, eu queria agradecer o Bruno Porto. Bruno, obrigado pela tua gentileza. Essa hora da noite aí, sei que amanhã é feriado, tudo bem, mas não importa. E não fica achando que vai ser a única vez e última que você vai ser chamado, não. Eu percebi a sua intenção. Os outros, tá, mas aguenta que depois você volta. Queria agradecer também o Pedro Brito, Tintim por Tintim, todo apoio, tá? Os Ricardos, todo mundo que participou, tá, gente? Então, lembrando que isso foi o primeiro, já fiquei muito feliz aqui, acho que todo mundo, lembrando que é um grupo, né, gente? É um clube aqui, então, a média de 32 participantes ao longo dessas 2 horas, né? Isso mesmo, 2 horas. Então, a gente volta mês que vem, vocês já podem começar a ler Tintim no Congo, né? Sim. Né? Ok? Beleza. Então a gente volta mês que vem, tá, gente? Provavelmente vai ser, tem que ver a agenda e tal, terceiro domingo de junho, tá? E é isso, a gente avisa, né, Pedro? Em tudo quanto é lugar, você vai abrir a janela, vai ter eu e o Pedro dizendo, olha, vai ser tal dia. Exatamente. Falta de aviso que não vai ser. Não vai ser. Gente, obrigado mesmo pela participação de todo mundo, pelas conversas, perguntas, comentários, ok? Obrigado mesmo e mês que vem a gente se vê. Obrigado a todos. Bruno Rodrigues, obrigado pela confiança aí também, viu? Pela parceria. E um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo, boa semana, bom trabalho, bom estudo para todo mundo. Tá? Tchau, gente. Obrigado.